Tá joia. Pode ficar à vontade, Elisângela. Vai gravar, de soltar o cabelo, né, professora? Primeiro, bom dia, prof. Bom dia. Muito obrigado pela sua disponibilidade, pela sua colaboração com o meu trabalho. É muito bom ter você na nossa equipe. Eu falo que eu tive uma grata surpresa, foi um ano atípico para mim, que eu tinha uma organização de ir para uma outra escola e, né, no final das contas, acabei vindo para cá e eu chego aqui e me deparo com um profissional de excelência, que é o professor Claudinei, né? Total domínio, além dos conteúdos, né, que é o que a gente já entende que precisa ter, né? Domínio de turma, empatia, parceria com a escola, que é muito importante. Nós estamos no programa cívico-militar, onde a gente precisa ter algumas regras e tentar ter algumas arestas aparadas com relação a algumas posturas de alguns alunos, né? E aí nós temos um desafio que é a recomposição da aprendizagem, um componente curricular novo, que traz para a gente um grande presente. Eu acho que a recomposição é um presente para nós, do ensino fundamental e médio, né, onde a gente consegue ter a recomposição. E também, eu gostaria que o professor Alexander estivesse aqui hoje, mas infelizmente ele não pôde estar, que ele está de atestado, que também é a docência compartilhada, né? Mediante a proposta, que era trabalhar um acompanhamento de hora-atividade com o componente curricular de recomposição da aprendizagem, e analisando as turmas, né, entende-se que o nono A é o nosso ponto de atenção. E eu gostaria, professor, que você falasse um pouquinho, se realmente eu concordo que é o nosso ponto de atenção. O que você me diz dessa turma? É uma turma com bastante dificuldade, uma vez que existe uma grande defasagem de conteúdo, uma grande defasagem, eu não sei se ele já vem com uma necessidade extrema, principalmente nas operações básicas. Então, se eu não consigo dominar as operações básicas, eu não consigo evoluir. E aí a gente identifica que essa turma tem essa dificuldade e a gente está tentando fazer um trabalho diferenciado, individualizado, para que eles consigam suprir ou avançar, né, nessa... Essa turma especial, ela vem com um alerta para a gente, porque ela está com 47% de notas abaixo da média no BI. Então, ela vem sendo o nosso ponto de atenção e pensando que é um nono ano, né? E é um ano de SAEB, onde a gente precisa, além de, né, claro que atingir os objetivos finais, né, que são aí uma melhora no nosso desenvolvimento, também fazer com que esses alunos, eles se apropriem dos conhecimentos que estavam previstos nas séries anteriores, que eles não conseguiram. Então, a recomposição da aprendizagem, ela vem para trazer conteúdos e conhecimentos para o aluno que não viu, né, diferente da recuperação. Então, como turma escolhida, né, e ponto de atenção do ponto de vista acadêmicos, né, esses alunos, eles apresentam uma dificuldade em resolução de problemas e também nas operações básicas, né, e mesmo participando do programa Mais Aprendizagem, que é o PMA, a gente ainda identifica que esses alunos têm uma grande dificuldade com o mínimo, né? Então, por isso que nós escolhemos aí pensar num planejamento de uma aula, onde a gente consiga envolver os alunos, consiga envolver também as metodologias ativas, que é muito importante, e fazer com que o aluno, que essa aprendizagem seja significativa para ele. Então, esse foi um dos motivos que eu escolhi o nono B para poder fazer esse acompanhamento de hora-atividade. Com relação a descritores, eu escolhi o descritor 15, que está previsto lá no seu planejamento, na aula 30. Resolver problemas utilizando relações entre diferentes unidades de massa. Então, esse foi o descritor que a gente vai pensar no planejamento para essa aula. E como conceito do que é a recomposição da aprendizagem, para mim, Elisângela, né, pedagoga, é trabalhar os conteúdos que os alunos não tiveram a oportunidade de se apropriar nos anos anteriores. A gente sabe que nós vemos aí de um histórico de uma pandemia, né, que trouxe um prejuízo gigantesco para esses nossos alunos, que são, inclusive, os nossos alunos que estão conosco no nono, né? No período da pandemia, eles estavam no sexto, então eles chegaram no nono com essa lacuna muito grande de conhecimento. Então, a recomposição da aprendizagem, ela vem trazendo isso para a gente, né? A oportunidade desse aluno ver esses conteúdos e ter esses conhecimentos e desenvolver habilidades e competências que eles foram privados no período correto. Então, quando a gente pensa em recomposição da aprendizagem, a gente pensa a base, né?
o nível aonde eu estou e aonde eu preciso chegar. Pensando que eu tenho aí, né, 1 ano para trabalhar esses conteúdos com os alunos, e ao final eles têm que sair apropriados desses conhecimentos e conseguindo transcender, que essa é a nossa expectativa, né, professor Claudinei? Nosso sonho de consumo seria esse. Resgatar, né? Resgatar esses alunos aí. E como ações que eu vou indicar para que a gente possa aí, né, trabalhar essa recomposição da aprendizagem de uma forma mais significativa, como estratégia de ensino, a gente conversou bastante e pensamos no torta na cara educacional, né? Mudamos o nome, não é o torta na cara, é o torta na cara educacional. Então, a proposta para essa atividade é o quê? É envolver todos os alunos, trabalhar o conteúdo que está previsto lá no nosso planejamento e, na sequência, ter essa avaliação, uma avaliação diagnóstica mesmo e até formativa, né? Que eu consigo entender ali o que meu aluno se apropriou daquele conhecimento ou não. Então, nós pensamos no torta na cara educativa. Uma professora nossa que tem o aparelho, então ela vai nos ceder esse aparelho para que a gente possa ter mais dinamismo na hora de realizar. Então, a proposta é no formato de perguntas e respostas, né? Os alunos ficam de frente um para o outro, aí o jogo ele tem um botão, aí o professor ele vai selecionar de 10 a 15 questões, né? Relacionadas àquela aula, 30, do descritor 15, e aí o aluno, né, aperta lá, ele lança a resposta, o aluno aperta, e o aluno que responder corretamente, né? Aí o outro lá, em vez de torta na cara, professora, será o rosto na farinha, né, professor? Na farinha. Que é mais delicado, que é mais suave, né? Mais leve, porque eu falo que a gente tem que tomar muito cuidado com esse tipo de jogos, né? Os alunos se aproveitam e aí acabam, né, fazendo assim com um pouquinho de maldade. Então, o cuidado em escolher a farinha foi do professor, eu achei incrível esse cuidado que ele teve. E o cuidado, assim, na orientação que ele terá com os alunos, né, de como será feito essa atividade. E o objetivo, né, a dinâmica, ela tem como objetivo fixar os conteúdos que foram trabalhados, né, de uma forma lúdica, interativa, incentivando e engajando os alunos quanto ao raciocínio rápido e realmente se eles se apropriaram desse conhecimento. Até porque eu só consigo responder se eu sei. Exatamente. E aí, cabe a competição para instigar de uma forma diferente, né? Olha, eu sei. Ainda que ele tenha dificuldade, o coleguinha também já está pensando, e ainda quem não está participando ativamente da competição em si, do movimento de apertar mais rápido para ter o direito de resposta, o coleguinha também já... essa eu sabia. Eu sabia porque eu lembro disso, das etapas que foram trabalhadas em sala. E isso, professor, ele entra ali dentro das metodologias ativas como uma aprendizagem que traz significado para o aluno. É que aquele momento que eles estão ali todos envolvidos não vai ser disperso na cabeça. Ele vai sair daqui pensando, aquela questão eu sabia, por que eu não fui lá responder? Então, isso é muito bacana. Com relação aos materiais utilizados para esse planejamento, né, professor? O livro didático do Acerta Brasil, que a gente vem utilizando religiosamente, conforme a proposta. O planejamento lá do LRCO. Eu acho o planejamento do LRCO, eu acho incrível ele. Eu falo que no começo houve uma resistência muito grande, mas hoje o professor que tem o privilégio de abrir lá, tá, o layout de como você pode trabalhar, tá, a atividade que você pode fazer, qual é o objetivo ao final daquela aula é fantástico. Então, eu acho que trabalhar o planejamento é bem significativo também e nos facilita bastante. O jogo passo repassa ou torta na cara, né, que a gente pode utilizar ele de duas formas, né? Eu acho que é uma proposta bem bacana para essa aula. E aí, a descrição do passo a passo, né, de como a gente vai fazer essa implementação, pensando na orientação pedagógica, né? A pedagoga, eu falo que a pedagoga é uma pessoa chata, né? Eu sou chata, Claudinei? Não é não. Mas a gente cobra um pouquinho porque a gente precisa, né? Mas a gente precisa ter toda uma organização antes, né, do acontecer. Então, o meu passo a passo aqui dessa implementação da prática, ela parte primeiro da organização do cronograma para o acompanhamento da hora de atividade, né? Nós entregamos sempre para o professor o horário dele, com os dias das horas de atividade, então eu tento seguir esses cronogramas. Estamos dando prioridade para os companheiros curriculares, né?
de recomposição de português e matemática, Então, eu tenho falado bem mais com esses professores. No acompanhamento da atividade com o professor, né, apresentar a intencionalidade dessa proposta, né, qual que é a intenção da gente propor um jogo para os alunos, né? É trazer o engajamento deles, a aprendizagem significativa e que eles queiram estar. Eu falo que o querer estar é o que faz 90% do nosso trabalho ser mais fácil. Então, se a cada aula, a gente não tem que dar uma aula show, né, Claudinei? Toda aula não vai ser uma aula show. Mas se eu puder, a cada um número X de aula, trazer uma atividade desse tipo, eu tenho certeza que eles vão ficar mais ansiosos pela aula de recomposição. Estudar mais, preparar mais. Porque eles sabem que vai ter um desafio aí, né, ao final desse conteúdo. Identificar as características necessárias, né, dos estudantes, eu acho que foi fundamental, foi o que deu esse alerta, né? Ontem nós aplicamos o simulado, conforme eu havia conversado com você, do Acerta Brasil, do SAEB, e eu fiz as correções e eu printei o resultado de todos os alunos que eu precisava que você visse onde está o nosso alerta ali. Então, após essa análise, eu entendo que a gente agora tem um ponto de partida maior ainda, né? No primeiro bimestre, nós tivemos os momentos de nivelamento, de recomposição, e agora eu tenho que fazer um diagnóstico se o que foi proposto estava ok, né? E aí tentar avançar dentro do material que eu compartilhei com você, tá? Sugestão de estratégia de aprendizagem foi esse jogo mesmo, né? Que vincula os conteúdos, os componentes curriculares de matemática, a disponibilidade para que essa aula aconteça. Fica muito fácil para mim dizer, Claudinei, vai lá, dá a sua aula lá, eu quero que você monte um jogo, mas qual que é, de contrapartida, o que o pedagogo ou a direção está disponibilizando para que você consiga fazer uma aula, né, uma aula assertiva. O trabalho da equipe pedagógica, equipe diretiva, é esse olhar com o professor. Professor, o que você está precisando? O que eu posso te ajudar? Então, assim, disponibilizar o jogo, nós pegamos emprestado de uma outra professora que tinha em casa. Num primeiro momento, a proposta era, em um momento de hora de atividade do meu professor de robótica, ele montaria esse jogo para que a gente trabalharia com outras turmas, né, para montar esse jogo, e daí nós usaríamos com o professor Claudinei. E aí, em conversa, num momento de acompanhamento coletivo, uma professora disse que tinha o jogo e a gente pediu emprestado e ela nos emprestou o jogo. Então, além desse jogo também, foi disponibilizado o livro didático, né, professor? O material é riquíssimo, eu tenho acompanhado esse material também. Eu acredito que eu penso, quando eu falo que é um presente, eu imagino 2 docentes em cada componente curricular. Sim, eu acho que seria um sonho de consumo para a gente que é pedagoga, né, e que tem um olhar aí da intencionalidade do processo de ensino, né? Você ter um professor sempre te apoiando. Então, como etapas para a implementação seriam essas, né? E aí, a partir aí do que eu escolhi, né? Qual é a minha autoavaliação e o que eu espero, né? Desse momento aí de planejamento e execução, né? Eu espero que a promoção da atividade, da aprendizagem seja significativo, né? Por meio de uma metodologia ativa, que traz significado e que vai despertar o interesse dos alunos. Esse seria o primeiro. Segundo, né, recomposição dos conteúdos que os alunos não conseguiram se apropriar nos anos anteriores, trazer para o aluno, possibilitar para esse aluno que ele tenha esse conhecimento agora, que ele seja ofertado agora, que, poxa vida, né, como que eu não sabia fazer a raiz quadrada, né, como que eu não sei a raiz quadrada de 25, exemplo, né, que teria que ter sido aprendido lá no 6º, 7º ano, e ele chegou no 8º sem saber, e a gente está possibilitando para ele isso. Estimular também a interação dos alunos, favorecendo o trabalho em equipe, favorecendo que aquele aluno que tem um pouco mais de timidez desenvolva as capacidades socioemocionais dele, que ele não conseguiu desenvolver até agora por conta desses 2 anos que ele ficou retido, né? Sim. No período de pandemia. E ali a melhora dos nossos resultados nas avaliações externas, né? E internas também, pensando que é ano de SAEB, que a gente precisa movimentar a nossa escola para que a gente consiga chegar. E ontem nós realizamos um café com os alunos dos 9º anos, proporcionamos para eles um café, onde nós falamos bastante sobre a importância da frequência, da dedicação, do engajamento, da disciplina também,
e a importância das avaliações externas quanto a um futuro nos anos anteriores, né? Esses alunos concluem e fecham com a gente o 9º ano, mas estão indo para o 1º ano, e que eles consigam entrar no 1º ano realmente apropriados dos conhecimentos que estavam previstos para o 9º ano. Professor, eu queria que você, né, fique à vontade se quiser falar alguma coisa. O meu momento de acompanhamento de hora de atividade era esse, era dizer para você como que a gente pode fazer, sugerir, né, são sugestões. Eu falo que o professor tem total autonomia para aceitá-las ou não, né, e está tudo certo. E eu gostaria que você falasse um pouquinho de como é esse seu planejamento, o que você percebeu de avanço do 1º trimestre para esse trimestre, pensando nesse período de recomposição. Para mim, primeiramente, é um privilégio estar nesse colégio, é o meu 1º ano aqui, e aí é uma ideia diferente, mais intimista, mais individualista, quando se trata dos alunos, né? Então eu consigo atender o aluno com mais carinho, com mais individualidade. E aí eu já gostei. E a outra, em contrapartida, tem todo o apoio pedagógico, né? E aí, quem vos fala, a minha pedagoga top, Elis, e ela tem suprido todas as nossas dificuldades, necessidades, no sentido de avançar e dar suporte. Porque, como você já disse, né? O suporte é muito necessário. E toda vez que a gente precisa de uma orientação, conduzir um aluno que, de repente, tem outros problemas que não sejam necessariamente de sala de aula, eu percebo que eles têm tido esse tipo de acolhimento, isso tem me ajudado bastante. Ele já volta mais calmo, mais tranquilo, orientado, e aí isso supre a minha necessidade, e aí me dá uma expectativa de avanço. Do 1º para o 2º trimestre, eu já percebo que o comportamento da turma e até o conhecimento, uma vez que ele consiga prestar mais atenção, se dedicar mais à aula, ele evolui naturalmente. E aí, essa expectativa do jogo, né? Eu espero que desafie ele para que ele se prepare antes. Já está sendo avaliado, orientado que haverá um momento que ele vai precisar expor o conhecimento já adquirido. Isso é importante. E esse é o nosso sonho, que fala, olha, amanhã tem o nosso projeto, nosso desafio. Então, vamos preparar com a mãe, com o pai, ou ainda que seja sozinho, e chegue preparado, mais motivado e consiga realizar com sucesso. Ai, que bom, prof. Professor, era isso, então, que eu gostaria de compartilhar com você. Muito obrigada pela sua atenção e pelo seu tempo. Imagina, eu que agradeço aí, professor Claudinei, a você, Elisângela, por me permitir participar aí desse acompanhamento de hora atividade, tá bom? E daí a gente se vê de novo, Elisângela, no momento do feedback, né, professor Claudinei? Foi um prazer, viu? Obrigada aí por esse momentinho. Halley. Isso. Sono io. Tenha um excelente dia aí, pessoal. Obrigada. Tudo de bom.